Oi, meus amigos. Hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro Petroladrões, do Ivo Patar, tá bom? A gente tinha parado na página 465 do livro, no capítulo 47, chamado A Pessoa Mais Honesta do Brasil, a conversa choramingas do ex-presidente com seus blogueiros Chapa Branca e a Irmandade dos Solares. Então vamos lá, a gente vai tentar ler até a página 495, 96, né? No capítulo 50 do livro, chamado Turbilhão de Delações. Ex-líder do governo, Delcy de Amaral, era um acervo de informações. Então vamos lá. Capítulo 47. Lula voltou a ocupar o centro do noticiário político em 18 de janeiro de 2016, assim que o jornal Valor Econômico divulgou novos documentos entregues por Nestor Severo à Procuradoria-Geral da República. As informações embasavam a delação premiada do ex-diretor internacional da Petrobras. Desta vez ele citou de 40 milhões a 50 milhões de reais em propina embolsados pela campanha de reeleição do ex-presidente em 2006. O dinheiro teve origem em negócio para a compra de 300 milhões de dólares em blocos de petróleo na África em 2005. Segundo Severo, a informação lhe foi confidenciada por Manuel Domingos Vicente, na época presidente do Conselho de Administração da Sonangol, a estatal de petróleo de Angola. O país africano pôs à venda blocos de exploração em águas profundas naquele ano, como se fosse um grande leilão, explicou Severo. A Petrobras dispunha de escritório em Angola há 30 anos e o governo local era aliado do brasileiro. Altos escalões tocaram as tratativas. Representou o Brasil, então, o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, do PT de São Paulo. A reação de Lula à nova denúncia veio 2 dias depois. O ex-presidente convocou jornalistas e blogueiros tidos como simpáticos ao PT na sede do Instituto Lula, em São Paulo, e procurou desqualificar a Lava Jato. Já ouvi que delação premiada tem que ter o nome do Lula, senão não adianta. Em seu discurso, Lula atacou as prisões injustas do ex-ministro José Dirceu, de PT de São Paulo, e do ex-tesoureiro do partido, João Vacari Neto. Ameaçou processar jornalistas que publicassem mentiras a seu respeito. Elogiou o manifesto de advogados com críticas à Lava Jato e soltou a seguinte pérola, abre aspas: se tem uma coisa que eu me orgulho neste país é que não tem uma viva alma mais honesta do que eu. Olha só, hein? Ai, ai, ai. Nem dentro da Polícia Federal, nem dentro do Ministério Público, nem dentro da Igreja Católica, nem dentro da Igreja Evangélica. Pode ter igual, mas eu duvido. Lula aproveitou para classificar como violência a investigação sobre o contrato que beneficiou seu filho caçula, Luiz Cláudio Lula da Silva. Interessante notar a assertividade do ex-presidente protegido no Instituto Lula, rodeado por amigos, quando comparada a seu depoimento à PF em 6 de janeiro no inquérito da Operação Zelotes. Naquela ocasião, Lula abraçou a versão conveniente, tantas vezes teatralizada, do "eu não sabia de nada". O mais inacreditável das declarações do ex-presidente à Polícia Federal em 6 de janeiro foi a afirmativa de que não fez qualquer contato com o filho para obter explicações sobre o contrato de 2,4 milhões de reais. O escândalo ocupava havia semanas o noticiário político dos jornais. Lula teve a coragem de afirmar que acreditava que Luiz Cláudio buscara patrocínio para um projeto ligado ao desenvolvimento do futebol americano. Ao que sabia, sustentou Lula, o filho fora contratado para desenvolver estudos na área esportiva. Lula informou não ter ideia sobre quando Luiz Cláudio conheceu Mauro Marcondes. Note-se que o lobista era pessoa da relação do ex-presidente desde antes do nascimento do filho. Mas Lula não tinha ideia nem procurou saber acerca do vínculo entre o filho e o homem que o contratara. E Mauro Marcondes estava preso pela Operação Zelotes. Para esclarecimento do leitor, Luiz Cláudio Lula da Silva, dono da LFT Marketing Esportivo, não entregou à Polícia Federal os arquivos eletrônicos dos relatórios que justificariam o pagamento de 2,4 milhões de reais recebido de Mauro Marcondes. Segundo os advogados do filho do ex-presidente, os arquivos solicitados simplesmente não existiam. Possível razão? Os textos em papel disponíveis não permitiam perícia técnica para identificar o momento em que foram elaborados, se antes ou depois da deflagração da Operação Zelotes. Ficou a suspeita de um trabalho às pressas após o início da investigação. Teriam copiado o conteúdo da internet com a finalidade de fundamentar o pagamento supostamente propina ao caçula de Lula. Em mais uma operação da Lava Jato, 80 policiais federais cumpriram 15 mandatos de busca e apreensão em 27 de janeiro de 2016. 3 pessoas foram presas e 2 conduzidas coercitivamente a prestar depoimento. Na mira da força-tarefa, o encrencado Condomínio Solares no Guarujá, um empreendimento da Bancop, Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo,
repassada à OAS Empreendimentos. A família Lula da Silva teria sido contemplada com um apartamento triplex no local. Ao menos 9 imóveis dos Solares possuíam alto grau de suspeita quanto à sua real titularidade e poderiam estar vinculados à corrupção na Petrobras. Formalmente, a ex-primeira-dama Marisa Letícia adquiriu uma opção para comprar um imóvel dos Solares por R$47 mil, ainda junto à Bancop, em 2005. Ligada aos sindicatos bancários de São Paulo, historicamente atrelada ao PT, a Bancop foi presidida por Ricardo Benzoni do PT de São Paulo, ministro de Lula e Dilma Rousseff, e pelo ex-tesoureiro João Vacari Neto. A tal cota de R$47 mil dava direito a apartamento padrão com 82 metros quadrados. Entre 2005 e 2009, Marisa Letícia teria pagado R$179 mil para quitar o imóvel, mas a família de Lula acabaria interessada pelo triplex de frente ao mar na praia de Astúrias, o que de melhor havia nos Solares. A Bancop quebrou em 2010 no turbilhão de um escândalo de desvio de dinheiro dos seus associados. No ano anterior, já em crise, transferira os Solares à OAS. Conforme as investigações, Lula teria pedido ao empreiteiro Léo Pinheiro para assumir a construção dos Solares no lugar da Bancop. O triplex foi inteiramente refeito em 2014. A reforma custou mais de R$700 mil. Instalar até elevador privativo, coisa para uma ilustre família. Parentes de Lula acompanharam a reforma do triplex 164A. E inclusive o próprio pessoalmente. Numa das vistorias, Lula chegou com Marisa Letícia e o dono da OAS, Léo Pinheiro. Terceira maior empreiteira do país, a OAS pagou até pelo mobiliário da cozinha do triplex. O Ministério Público de São Paulo investigou a Bancop. Promotores duvidavam de outra possível destinação ao imóvel de frente para o mar, que não fosse os Lula da Silva. Por que a OAS arcou com o pagamento de uma reforma de quase R$1 milhão sem um comprador pré-reservado? Um outro triplex dos Solares pertencia à offshore Murray Holdings, estabelecida no Panamá, criada pela empresa Mossack Fonseca, suspeita de lavagem de dinheiro. 2 presos pela Polícia Federal possuíam ligações com a firma. As investigações da Lava Jato identificaram que Renato Duque, Pedro Barusco e Mário Góes, todos metidos no Petrolão, tiveram offshores abertas pela mesma Mossack Fonseca. A terceira prisão da publicitária Nelsie Warken, relacionou-se a Murray Holdings. Ex-prestadora de serviço à Bancop, ela manteria apartamentos dos Solares em seu nome para ocultar a verdadeira proprietária Marice Correia de Lima, cunhada de Vacari. A aparentado o adquiriu por R$150 mil em 2011 e o vendeu à OAS por R$432 mil em 2013. A empresa o revendeu em 2014 com suposto prejuízo por R$337 mil. Em depoimento, Nelsie Warken afirmou que controlava a Murray Holdings com escritório nos Estados Unidos e admitiu ser proprietária do triplex nos Solares. Um dos apartamentos dos Solares, em nome de Sueli Falsone Cavalcante, funcionário da OAS, apareceu em declaração de imposto de renda como propriedade de Giselda Rosier de Lima, mulher de Vacari. Registre-se. Outro apartamento dos Solares estava em nome de um assessor de Lula, Freud Godoy, muito próximo do ex-presidente, e havia um em nome de Heitor Gushkin, primo do falecido ex-ministro Luiz Gushkin do PT de São Paulo, chegado de Lula e dos sindicatos bancários de São Paulo. Lula ainda era presidente da República em outubro de 2010, quando teve início uma grande e acelerada reforma no sítio de Santa Bárbara, em Atibaia, São Paulo. A propriedade de 173 mil metros quadrados estava registrada em nome de Fernando Bittar, filho de Jacob Bittar, um dos fundadores do PT e amigo de Lula. O outro dono era Jonas Leite Suassuna Filho, ambos sócios de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, o filho mais velho de Lula. Lulinha morava em apartamento de R$8 milhões em Moema, bairro de classe média alta de São Paulo, propriedade de Jonas Leite Suassuna Filho. Moeda sonante e o fetiche Kitchens. O jornal Folha de São Paulo revelou, em 29 de janeiro de 2016, que a Odebrecht se associou à reforma do sítio Santa Bárbara usado por Lula, parentes e amigos. Patrícia Fabiana Melo Nunes, ex-dona do Depósito Dias, contou ao repórter Flávio Ferreira que
A construtora gastou cerca de R$ 500 mil nas obras. Situado em Atibaia, o depósito Dias forneceu os materiais de construção. Despesas foram diluídas em notas fiscais para várias empresas, mas todas, conforme Patrícia Fabiana Melo Nunes, ligadas à Odebrecht. O engenheiro Frederico Barbosa, o Kiko da Odebrecht, coordenou os trabalhos. A casa antiga ganhou edificação nova, 4 suítes e área de lazer com churrasqueira. A revista Veja também vinculou a OAS às benfeitorias no sítio. Pagamentos ao depósito Dias eram semanais. Um senhor passava às sextas-feiras, por volta das 15 horas, e entregava de 75 a 90 mil reais em dinheiro vivo. Da empresária Patrícia Fabiana Nunes, abre aspas. Era uma mala que tinha outros valores também para pagar para os pedreiros, serventes, etc. Ele ia tirando envelopes de papel pardo. Dava para ver que tinha uma organização na mala para ser rápido, pagar o pessoal e ir embora. Ele só fazia isso. Fecha aspas. Uma explicação para a pressa de se reformar o Santa Bárbara. Dois pontos. Né? Aproximava-se o final do mandato de Lula, que deixou o Palácio Planalto no fim de 2010. Ao menos um dos caminhões de mudança que deixou Brasília em 6 de janeiro de 2011 levou pertences de Lula diretamente ao sítio em Atibaia. Em mais uma reportagem, a Folha de São Paulo mostrou que Marisa Letícia Lula da Silva, conforme o grafado em nota fiscal emitida pela Alumax, comprou por R$ 4.126 um barco de 6 metros de comprimento da marca Squalus 600 no ano de 2013 e mandou entregá-lo no sítio Santa Bárbara. A aquisição reforçou o elo entre Lula e a propriedade em Atibaia. Advogados do ex-presidente sustentaram que Lula não ocultara patrimônio, sendo apenas um beneficiário indireto do sítio. A revista Época acrescentou novas informações. Repórteres descobriram 111 viagens de Lula ao Santa Bárbara entre 30 de março de 2012 e 11 de janeiro de 2016. Uma a cada 2 semanas, homens que faziam a segurança de Lula se deslocavam a Atibaia a cada 5 dias, conforme o cálculo de Época. As investigações expuseram a relação entre o triplex do Guarujá e a propriedade de Atibaia. Eletrodomésticos da cozinha do triplex e a cozinha planejada do sítio foram adquiridos pela OAS na mesma loja da empresa Kitchens da Avenida Faria Lima, nos Jardins, em São Paulo. A empreiteira teria pagado R$ 180 mil em dinheiro vivo para equipar a cozinha do sítio. A Kitchens também forneceu os armários do dormitório, lavanderia e banheiro do triplex. Somados, os utensílios das duas propriedades saíram por R$ 560 mil. Somente os equipamentos das cozinhas do Guarujá e do sítio de Atibaia custaram, ao todo, R$ 312 mil ao OAS. Alguns dos itens de luxo adquiridos pela empreiteira para o imóvel dos Lula da Silva no Guarujá. Geladeira, R$ 10 mil. Forno de micro-ondas, R$ 5 mil. Tampo de pia de resina americana, R$ 50 mil. Forno elétrico, R$ 9 mil. Mais números graúdos aplicados no triplex. Escada caracol, R$ 24 mil. Escada de acesso à cobertura, R$ 19 mil. Elevador interno, R$ 62 mil. Deck para piscina, R$ 9 mil. E não podia faltar porcelanato para salas de estar, jantar, TV e dormitórios, R$ 28 mil. Rodapé em porcelanato, R$ 15 mil. Em depoimento à Lava Jato, o engenheiro Armando Magri afirmou que a OAS contratou a Talento Construtora para reformar o triplex. Ele manteve contato com Marisa Letícia Lula da Silva, enquanto se reunia com Igor Pontes, engenheiro da OAS responsável por determinar a mudança de layout, troca de acabamento, impermeabilização, refazimento da piscina, troca das escadas e colocação do elevador privativo no triplex. Delator transtornado. O início de 2016 trouxe mais problemas. A Renato Duque, denunciado pela 8ª vez, o ex-diretor da Petrobras, preso pela Lava Jato, foi acusado de evasão de divisas e manutenção de dinheiro irregular no Principado de Mônaco entre 2009 e 2014. A Força Tarefa solicitou que a Justiça o obrigasse a devolver 80 milhões de reais à Justiça para ressarcir a Petrobras. Os investigadores atrelaram Renato Duque às offshores, Pamor Assets e Mizat Overseas Holding, constituídas no Panamá e donas de contas no banco Julius Baer. Mencionaram a ocultação e dissimulação da origem de 10 milhões de reais e 200 mil euros guardados em Mônaco. Não, aliás, 10 milhões e 200 mil euros guardados em Mônaco. Para o procurador Diogo Castor de Matos, Renato Duque levou 3,8 milhões de dólares da Suíça a Mônaco. Abre aspas. Tais referências tinham um inequívoco propósito de ocultar o dinheiro da apreensão do Estado brasileiro, tendo em conta que, na época, as autoridades suíças efetuaram bloqueio de valores em nome do também ex-diretor Paulo Roberto Costa.
Ao denunciar ao STF o deputado Nelson Meurer, do PP do Paraná, e seus filhos Nelson Meurer Júnior e Cristiano Augusto Meurer, por lavagem de dinheiro e corrupção passiva, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, afirmou que Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef desviaram 358 milhões de reais da Petrobras para o Partido Progressista entre 2006 e 2014. Ao todo, contabilizou-se 161 atos de corrupção em 34 contratos e 123 aditivos contratuais. Os Meurer ficaram com 29 milhões de reais, incluindo na soma 2 doações oficiais no total de 500 mil reais. De acordo com Rodrigo Janot, os repasses de propina ocorriam de maneira periódica e ordinária, e também de forma episódica e extraordinária, sobretudo em épocas de eleições ou de escolha das lideranças. O procurador-geral apontou que as diretorias da Petrobras estavam rateadas entre os partidos políticos escolhidos para indicar os ocupantes dos altos cargos na estatal. Da denúncia de Rodrigo Janot, abre aspas. Esses políticos plenamente conscientes das práticas indevidas que ocorriam na Petrobras não apenas patrocinavam a manutenção do diretor e dos demais agentes públicos no cargo, como não interferiam no cartel existente, fecha aspas. Ao ser interrogado pela Justiça Federal em Curitiba, em 20 de janeiro de 2016, o lobista Milton Pascovitch confessou que usou uma mala de rodinhas para levar 500 mil reais à sala do tesoureiro João Vacari Neto, dentro da sede do Partido dos Trabalhadores em São Paulo. A propina fazia parte de uma comissão de 14 milhões de reais referente ao contrato de 3 bilhões de reais entre a Petrobras e a Engevix para a produção de cascos replicantes, unidade de produção, armazenamento e transferência de petróleo e gás. Segundo Milton Pascovitch, ele foi apresentado a João Vacari Neto por Renato Duque, diretor de serviços na época da assinatura do contrato dos 3 bilhões de reais no final de 2009. A construção dos cascos levaria 7 anos, mas um acordo reduziu a propina a ser paga a meros 14 milhões de reais. A condição devidamente cumprida era repassar tudo em 2010, ano da campanha para eleger Dilma Rousseff, sucessora de Luiz Inácio Lula da Silva. Também delator Júlio Camargo, representante do Toyo Settl, confirmou ao juiz Sérgio Moro, em 22 de janeiro de 2016, que Renato Duque pediu o pagamento de 4 milhões de reais a José Dirceu, em troca de contratos com a Petrobras. Ele entregou o dinheiro em espécie, sendo que 1 milhão de reais foram acertados por meio de horas de voo em 2 aviões de sua propriedade. José Dirceu usou o jatinho 113 vezes entre 2010 e 2011. Sérgio Moro ouviu outro delator, Fernando Moura, amigo de José Dirceu havia 30 anos, mas o lobista mudou seu depoimento em 22 de janeiro. E tratou de livrar o político das ilegalidades apontadas previamente por ele. Na versão original, Moura diz que a indicação de Renato Duque para a diretoria de serviços, endossada por Dirceu, atendeu a um pleito da Etesco. Em troca, o empresário Licínio Rodrigues passou a lhe entregar 30 mil reais a cada 3 meses. A Etesco teria obtido contratos milionários da Petrobras. 6 dias depois, em 28 de janeiro, Fernando Moura informou que mentira em 22 de janeiro ao inocentar José Dirceu. Contou ter sofrido uma ameaça velada no dia anterior ao depoimento. Foi abordado por um sujeito nas ruas de Vinhedo, em São Paulo, onde vivia. O homem lhe perguntou sobre seus netos que moravam no Sul. De fato, os 2 netos viviam em Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. Fiquei totalmente transtornado, desculpou-se Fernando Moura. Fernando Moura reiterou que recebeu entre 2004 e 2005 um cala-boca do PT de 30 mil reais a cada 30 dias para permanecer quieto. Fornecedor da Petrobras, a Hope repassou mensalão a mando de Renato Duque e Milton Pascovitch. Fernando Moura revelou um outro cala-boca. No período em que esteve preso, Roberto Marques, o Bob, o ex-assessor de José Dirceu, lhe pediu para não mencionar o nome de Silvio Pereira, o Silvinho, ex-secretário-geral do PT, afastado do partido durante o escândalo mensalão. Conforme Moura, Silvinho embolsou 50 mil reais mensais em dinheiro vivo para se manter em silêncio. Veja a seguir por quê. O dinheiro teria sido repassado pela OAS e a Ultratec, antecessora da UTC. Fernando Moura voltou a depor ao juiz Sérgio Moro em 3 de fevereiro de 2016. Confirmou a nomeação de Renato Duque por José Dirceu, atendendo a solicitação do empresário Licínio Rodrigues da Etesco. Fernando Moura disse que foi informado a respeito durante um jantar na casa de Rosiana Sarney, do PMDB do Maranhão. Ela homenageava o pai, José Sarney, do PMDB do Amapá, em 1º de fevereiro de 2003, por sua indicação à presidência do Senado. Na ocasião, José Dirceu, poderoso ministro da Casa Civil, encontrava-se ao lado da piscina com um grupo de pessoas. Fernando Moura aproximou-se para cumprimentá-lo. Ao abraçá-lo, ouviu do ministro:
nomeei hoje o Duque. Em seu depoimento, Fernando Moura afirmou que levou Renato Duque pessoalmente para apresentá-lo a José Dirceu em seu gabinete no Ministério da Casa Civil. Relatou que Renato Duque recebia valores em propina determinados por José Dirceu e mencionou que parte do dinheiro desviado era dividido entre os diretórios nacional e paulista do PT. Conforme Moura, o primeiro acerto ilegal do qual tomou conhecimento, retirou 3% dos contratos de 6 plataformas da Petrobras, da P51 à P56. O delator afirmou que a então ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, do PT do Rio Grande do Sul, participou da reunião no início de 2003 para definir as indicações políticas de diretores de estatais. Eles ficariam responsáveis por firmar contratos e garantir a arrecadação de comissões ilegais ao PT. O encontro se deu em sala ao lado do gabinete de José Dirceu, no Palácio do Planalto. Além de Dilma Rousseff, participaram José Eduardo Dutra, do PT do Sergipe, primeiro presidente da Petrobras, nomeado por Lula, Luiz Gushiken, do PT de São Paulo, ministro das Comunicações, Silvio Pereira, secretário-geral do PT, aqui é possível causa do mensalão de R$50 mil a ele, e Delúbio Soares, tesoureiro do PT, como se vê o partido dentro do governo. Moura mencionou ainda o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. Relacionou-o ao esquema de desvio de dinheiro na estatal Furnas Centrais Elétricas. Segundo ele, houve uma reunião em novembro de 2002, logo após as eleições de Lula e de Aécio Neves, o novo governador de Minas Gerais. O político mineiro embolsaria um terço da propina de Furnas. Um terço da propina de Furnas. Os outros 2 terços seriam divididos entre os diretórios nacional e paulista do PT. O delator detalhou a reação de José Dirceu ao ouvir sua sugestão para manter Dimas Toledo na diretoria de Furnas. Moura ouviu do ministro: o Dimas não, porque se o Dimas entrar em Furnas, até como porteiro, vai mandar em Furnas, está lá há 34 anos, é uma indicação que sempre foi do Aécio. 1 mês e meio depois, início de governo, José Dirceu chamou Fernando Moura para conversar. Para conhecimento do leitor, Aécio Neves mantinha boa relação com Lula. À época, José Dirceu indagou nas palavras do delator: qual a sua relação com Dimas Toledo? Eu falei, estive com ele 3 vezes, achei competente, cara profissional. O Zé me disse, porque esse foi o único cargo que o Aécio pediu ao Lula. Então, você vai lá conversar com Dimas, aliás, e diga que a gente vai apoiar a indicação dele. Fernando Moura cumpriu a missão. Dimas Toledo o tranquilizou: vocês nem precisam aparecer aqui, vocês vão ficar 1 terço em São Paulo, 1 terço nacional e 1 terço Aécio. Em mais uma suspeita apontada por Nestor Severo, aliás, esqueci de falar, de ler o título aqui, Tentáculos que Sugam. Em mais uma suspeita apontada por Nestor Severo, a ex-senadora e ex-ministra Ideli Salvati, do PT de Santa Catarina, o ex-deputado João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, condenado no escândalo do mensalão, teriam embolsado propina por participarem das tratativas que tornaram viável a prorrogação do prazo de pagamento de uma dívida de R$90 milhões da Transportes Dalsokio junto à BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras. Já o ex-vereador do PT, de Americana de São Paulo, Alexandre Romano, o Chambinho, em colaboração com a Justiça, apontou a influência do ex-ministro Carlos Gabas, do PT de São Paulo, em indicações para o Petros, o fundo de pensão dos funcionários da Petrobras. As nomeações visavam arrecadar fundos ao PT. Advogado, Alexandre Romano manteve sociedade com Lício da Costa Raimundo, mencionado como amigo de Carlos Gabas e João Vacari Neto. Lício da Costa Raimundo tornou-se diretor de investimentos do Petros. Conforme Alexandre Romano, outra sócia sua, Thaís Brescia, foi nomeada na gerência do fundo de pensão com a chancela do então deputado Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul. De acordo com o delator, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, participou de nomeações no Petros e no FUNCEF, o Fundo de Pensão dos Funcionários da Caixa Econômica Federal. O Ministério Público Federal solicitou ao juiz Sérgio Moro, em 22 de janeiro de 2016, a condenação de Marcelo Bahia Odebrecht por 56 crimes de corrupção ativa, 136 de lavagem de dinheiro e organização criminosa. A denúncia, assinada por 11 procuradores, recheou 378 páginas. Além de Marcelo Odebrecht, comandante do grupo,
citaram outros 4 executivos da construtora Norberto Odebrecht, a maior do país. A Lava Jato apurou que a empreiteira desviou 300 milhões de reais das diretorias de abastecimento e de serviços da Petrobras. Os procuradores pediram que os culpados cumprissem pena em regime fechado. Do documento, abre aspas, demonstrado para além de qualquer dúvida razoável que efetivamente no período compreendido entre 2004 e 2014, Marcelo Odebrecht, Rogério Araújo, Mário Faria e Alexandrino Alencar, Márcio Faria, aliás, juntamente com representantes de outras empreiteiras cartelizadas, funcionários da Petrobras, agentes políticos e operadores do mercado negro, e integraram a organização criminosa, fecha aspas. Coordenador da Força Tarefa, o procurador Deltan Dallagnol, calculou que a soma dos crimes cometidos por Marcelo Odebrecht levaria uma pena de cerca de 2.000 anos de reclusão. Como o sistema penal brasileiro não previu o acúmulo de penas em crimes semelhantes, Deltan Dallagnol estimulou a condenação do empreiteiro em pouco menos de 100 anos de prisão. Em relação a Andrade Gutierrez, segundo a maior empreiteira do país, os procuradores da Lava Jato responsabilizaram-na por pagamento de suborno a altos dirigentes da Petrobras e desvios de ordem de 243 milhões de reais em 6 grandes contratos da estatal. Pediram a condenação do presidente Otávio Marques de Azevedo e de toda a cúpula da empresa. Em negociação para fechar um acordo de delação premiada, Otávio Marques de Azevedo afirmou que o ministro Edinho Silva, do PT de São Paulo, tesoureiro da campanha de reeleição de Dilma Rousseff, e Gilles Azevedo, assessor especial da presidente, pressionaram-no a dar dinheiro ao PT em 2014. Caso não se engajasse no projeto político, os negócios da Andrade Gutierrez correriam risco à vitória de Dilma Rousseff. 9 dias após a Edinho Silva fazer o alerta a Otávio Marques de Azevedo, alerta entre aspas, em agosto de 2014, a empreiteira começou a injetar 20 milhões de reais na campanha do PT. Mais um tentáculo do Petrolão. O jornal Estado de São Paulo relatou em 25 de janeiro de 2016 que cerca de 140 milhões de reais em propina teriam sido pagos a diretores da Petrobras e agentes públicos a fim de viabilizar contratos com a multinacional norueguesa Sevan Drilling. Autoridades do país europeu investigavam o envio de 300 milhões de reais de coroas norueguesas para contas na Suíça, Ilhas Virgens Britânicas, Panamá e Mônaco. Representante da Sevan Drilling no Rio de Janeiro, Raul Schmidt Felipe Júnior teria mantido sociedade com o diretor internacional da Petrobras, Jorge Luiz Zelada. Suspeitava-se que Felipe Júnior atuara como responsável por repasses ilegais. Os contratos com a estatal brasileira abrangiam instalações para estocagem, material de perfuração e navios. A Sevan foi criada em 2001 com o objetivo de construir plataformas de exploração de petróleo na costa do Brasil. O maior contrato com a Petrobras, fechado em 2005, estabeleceu a construção da plataforma de Piranema. Em 11 anos, renderia à multinacional diariamente 100 mil dólares. Diariamente, caramba. Parte das comissões teria sido embolsada pela Etesco, empresa suspeita de indicar Renato Duque à diretoria de serviço da Petrobras nas Ilhas Virgens Britânicas. A Sevan Drilling contratou a Global Offshore Service, de Raul Schmidt Felipe Jr., como agenciadora dos contratos no Brasil. A Global embolsaria 29,2 milhões de dólares, o equivalente a 3% dos 975 milhões de dólares em acordos comerciais celebrados entre a Sevan Drilling e a Petrobras. Os ex-diretores Jorge Luiz Zelada e Renato Duque, presos pela Lava Jato, entre outros investigados, tornaram-se réus na Justiça Federal do Rio de Janeiro em 13 de janeiro de 2016, denunciados no caso do pagamento de propina pela multinacional holandesa SBM Offshore. As fraudes teriam ocorrido entre 1999 e 2012. Somariam 42 milhões de dólares, dinheiro desviado de contratos da Petrobras de aluguel de navios plataforma. A SBM Offshore anunciou em 25 de janeiro um acordo com o Ministério Público Federal no Brasil para pagar 500 mil reais em multas e livrar de eventual processo Bruno Chabas e Sidney Hepkeman, executivos a serviço da empresa. Ex-representante da SBM no Brasil, Júlio Feynman, fez acordo de delação premiada e devolveu 54 milhões de dólares depositados na Suíça. O dinheiro foi desviado de contratos entre a multinacional e a Petrobras. O juiz Sérgio Moro conheceu Jorge Zelada em 1º de fevereiro de 2016 a 12 anos e 2 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O operador do PMDB, João Augusto Rezende Henriques, recebeu condenação de 6 anos e 8 meses de reclusão. O magistrado julgou o caso da contratação pela Petrobras do navio sonda Titanium Explorer da empresa Vantage Drilling Corporation por 1,8 bilhão de dólares. 1,8 bilhão de dólares. Um negócio fraudulento firmado em 2009 implicaria pagamento de propina de 31 milhões de dólares. Em sua sentença,
Sentença: Sérgio Moro decretou o confisco de 123,6 milhões de reais de duas contas bancárias em nome de Jorge Zelada e da offshore Rockfield International, constituída no Panamá, cujo saldo no banco Julius Baer, no Principado de Mônaco, chegava a 11,6 milhões de euros. Em relação a João Augusto Rezende Henriques, Sérgio Moro salientou que o operador ainda mantinha contas bancárias no exterior, o que lhe permitiria frustrar as tentativas da justiça de recuperar o dinheiro produto de ações criminosas. 5 novas contas bancárias no exterior foram associadas ao deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, por 2 delatores da Lava Jato, segundo Ricardo Pernambuco e Ricardo Pernambuco Júnior, donos da Carioca Engenharia. As transferências ao parlamentar viabilizavam a liberação de verbas do FI-FGTS às obras do Porto Maravilha, no Rio, onde a Carioca Engenharia atuava em consórcio com a Odebrecht e a OAS. Eduardo Cunha teria recebido 3,9 milhões de dólares entre agosto de 2011 e setembro de 2014 por meio das seguintes contas: Corngold Baruch, do Israel Discount Bank, em Israel; Esteban Garcia, no Merrill Lynch, nos Estados Unidos; e Pembroke Holdings, no BSI, na Suíça; Lastal Group, no Julius Baer, na Suíça; e Lastal Group, no Bank Heritage, na Suíça. O laudo da Polícia Federal de 14 de janeiro de 2016 mostrou que o senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, gastou 16,4 milhões de reais entre 2011 e 2014, embora só tivesse declarado rendimentos de 700 mil reais. Os investigadores detectaram que o político usou metade dos 31 milhões de reais referentes a 6.762 empréstimos junto à TV Gazeta de Alagoas, da qual era acionista, para pagar suas despesas pessoais, como viagens de turismo internacional. Documentos apreendidos na TV Gazeta revelaram que a empresa recebeu 9,6 milhões de reais em espécie, sendo 523 mil reais depositados por Alberto Youssef e Rafael Ângulo Lopes, que entregava as somas por determinação do doleiro. Foram 17 depósitos entre 2012 e 2014. Mula de Youssef, Lopes viajou várias vezes a Maceió para entregar dinheiro vivo a Collor. Bom, vamos continuar aí, pessoal. Eu tive que dar uma pequena pausa. Vamos lá continuar a leitura do nosso livro. Vamos lá. Capítulo 48, o sem sítio. Contradições, desculpas esfarrapadas, negativas que não convenceram. Sem explicações satisfatórias para justificar o uso do sítio Santa Bárbara por Lula, aliados do petista trataram de passar uma versão segundo a qual não havia irregularidades nem enriquecimento ilícito, porque afinal o imóvel em Atibaia, em São Paulo, não lhe pertencia, Lula simplesmente o frequentava a convite dos donos, 2 sócios de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, seu filho mais velho. De Gilberto Carvalho, chefe de gabinete do ex-presidente nos 8 anos em que Lula exerceu o posto de mais alto mandatário do país, entrevistado pela Folha de São Paulo em 4 de fevereiro de 2016, aliás. É a coisa mais natural do mundo que você possa ter empresas contribuindo com essa ou com aquela pessoa. O Lula estava fora já da presidência na maioria desses casos, fecha aspas. Gilberto Carvalho, PT de São Paulo, declarou ao repórter Rainer Bragon, abre aspas: estando fora da presidência, Lula pode receber, qualquer pessoa pode dar o presente que quiser dar a ele. O criminoso é estabelecer uma relação de causa e efeito quando não há, fecha aspas. Havia relação de causa e efeito. Em primeiro lugar, porque Lula ainda era presidente da República no final de 2010, quando o sítio foi comprado e começaram as reformas com a aquisição de materiais e de utensílios bancados por terceiros, inclusive pelas empreiteiras Odebrecht e OAS investigadas na Lava Jato. Soou ridícula a argumentação de Gilberto Carvalho de que Lula só se beneficiou da propriedade em 2011 após ter deixado o Palácio do Planalto. O ex-presidente exercia notória influência na administração de sua sucessora Dilma Rousseff e construtoras que o contrataram para palestras a partir de 2011 obtiveram milhões em empréstimos repassados pelo BNDES. Ficava difícil refutar a vinculação entre Lula e o sítio comprado, em 29 de outubro de 2010, 2 meses antes do término de seu mandato. Se não, vejamos. Ainda em 2010, um amigo do líder petista, o ex-sindicalista José Zunga Alves de Lima, então funcionário da empresa Oi, providenciou a instalação a poucos metros da propriedade em Atibaia de uma antena de celular e de internet avaliada em R$1 milhão. A Oi era ligada à empreiteira Andrade Gutierrez, também investigada no Petrolão. A Torre do Lula teria sido mais um presente suspeito ao petista. Ao se mudar de Brasília no início de janeiro de 2011, Lula despachou 11 caminhões. Já se sabia que ao menos 200 caixas com objetos, sendo 37 de bebidas alcoólicas, seguiram ao sítio Santa Bárbara.
Eurípides Antônio Ribeiro, fotógrafo da Garaneiro Transportes, testemunhou que obras de arte, presentes e vinhos caros foram para Atibaia. Até o escândalo estourar, Marisa Letícia tomou conta da propriedade, plantou árvores frutíferas, cultivou horta, criou patos. Edson Antônio Moura Pinto, subtenente do Exército destacado para prestar serviços, aliás, ao ex-presidente, comprou com R$ 5.600 de Marisa Letícia 2 pedalinhos para o Lago do Sítio. Grafaram os nomes dos netos de Lula nos 2 pedalinhos. As festas juninas... Deixa eu pegar só uma caneta aqui, pessoal. Ai, cadê a caneta? Tá aqui. Veja só. Edson Antônio Moura Pinto, subtenente do Exército destacado para prestar serviços ao ex-presidente, comprou com R$ 5.600 de Marisa Letícia 2 pedalinhos para o Lago do Sítio. Grafaram os nomes dos netos de Lula nos 2 pedalinhos. As festas juninas, que antes animavam os amigos e aliados do então presidente da República na Granja do Torto, em Brasília, foram transferidas para o Santa Bárbara. O jornal O Globo relatou que a Polícia Federal apreendeu 2 documentos no escritório de José Carlos Bunlai, amigo de Lula, atestando que uma pequena empresa de montagem de estruturas metálicas do Colorado, Paraná, recebeu R$550 mil para executar serviço no sítio Santa Bárbara. Antônio Miguel da Silva, sogro do proprietário Adriano Fernandes dos Anjos, negou. Mas de jeito nenhum ele recebeu R$550 mil. Foi algo entre 35 e 70 mil. Meu genro só tem dívidas e vontade de trabalhar, fecha aspas. O pecuarista José Carlos Bunlai teria ajudado a coordenar a reforma do sítio em seu início ainda em 2010. O arquiteto Higênes Irigaray Neto, de Dourados, Mato Grosso do Sul, prestador de serviço à usina São Fernando Açúcar e Álcool de Bunlai, atuou no sítio. O jornal Estado de São Paulo apurou que o topógrafo Cláudio Benatti, ligado ao advogado Roberto Teixeira, compadre de Lula, trabalhando na propriedade. Supõe-se que Marisa Letícia, diante do ritmo lento do serviço, tomou providências junto ao marido para que Odebrecht, em parceria com a AS, assumisse as obras. Preso, Bunlai deu a impressão de perder a paciência quando o juiz Sérgio Moro ampliou os efeitos em 22 de janeiro de 2016 do bloqueio de seus ativos. O magistrado pretendia que Bunlai ressarcisse os cofres públicos em 56,6 milhões de reais. O pecuarista reagiu, atirou em todas as direções. Seus advogados acusaram a pouca vergonha da contratação fraudulenta do navio sonda que beneficiou protegidos donos do Banco Charrim, caciques do PT e executivos da Petrobras metidos no negócio espúrio que levou Bunlai à cadeia. Em outra linha cruzada, advogados de defesa de Lula argumentaram que a reforma do sítio foi oferecida por José Carlos Bunlai, amigo da família. O advogado Arnaldo Malheiros, defensor de Bunlai, contestou a tese. Só se Odebrecht for propriedade de Bunlai, o que não me consta, fecha aspas. Após negar participação na reforma do sítio Atibaia, Odebrecht recuou e reconheceu que o engenheiro Frederico Barbosa, funcionário da construtora, realizou o acompanhamento técnico das obras a pedido de um superior. Segundo nota divulgada, Odebrecht não recebeu honorário pelos trabalhos. Barbosa também mudou a versão. Ao contrário do que disseram anteriormente, afirmou que atuou pelo Odebrecht no Santa Bárbara, mas não embolsou qualquer remuneração por isso. Informou que os trabalhos começariam em outubro de 2010, quando Lula ainda exercia o cargo de presidente da República, e foram até meados de janeiro de 2011. Os advogados de Lula justificaram que o petista só soube da compra do imóvel em 13 de janeiro, depois de deixar o Palácio do Planalto, e fez a primeira visita ao local em 15 de janeiro, já como ex-presidente. Estranho. Como desconhecia, o sítio se despachou uma semana antes, ao menos um caminhão com a mudança de Brasília para a propriedade de Atibaia. Em depoimento ao Ministério Público, um funcionário da empresa Kitchens confirmou que a OAS pagou em dinheiro vivo móveis e eletrodomésticos comprados para o sítio Santa Bárbara. Indicou então o executivo da OAS, Paulo Gordilho, como o responsável pelas aquisições. O funcionário da Kitchens, cujo nome não foi revelado, testemunhou compras no valor de 180 mil. Na hora da emissão da nota fiscal, porém, Paulo Gordilho indicou como comprador o nome de Fernando Bittar, sócio de Fábio Luiz da Silva, o Lulinha. Bittar apareceu como um dos donos do sítio Atibaia. Do depoimento do funcionário, testemunho emprestado ao Ministério Público, abre aspas. Para a empresa Kitchens, o tal Fernando Bittar seria um diretor da OAS, uma vez que o projeto inicial e o orçamento foram solicitados pelo OAS, além da intermediação e pagamento, fecha aspas. Filho de Jacó Bittar, um dos fundadores do PT, ex-prefeito de Campinas e São Paulo e amigo de Lula, Fernando Bittar mantinha sociedade com Fábio Luiz Lula da Silva, na G4 Entretenimento. A empresa possuía ligações com a BR4 Participações, que por sua vez tinha vínculos com a Gol Media de Jonas Leite Suassuna Filho. Lulinha e Jonas Suassuna foram sócios na empresa Gamer Corp. Ambos, Fernando Bittar e Jonas Suassuna, donos formais do sítio Santa Bárbara. As escrituras de compra das duas áreas, com um total de 173 mil metros quadrados que compunham o sítio Santa Bárbara, foram assinadas no escritório do advogado Roberto Teixeira, compadre de Lula, na região de Jardins, São Paulo. O imóvel teria custado 1,5 milhão de reais, sendo 1 milhão de João Suassuna e 500 mil reais de Fernando Bittar. Conversa de compadrio, né? Amigo de Lula desde a década de 80, Roberto Teixeira era padrinho de Luiz Cláudio Lula da Silva, caçula do ex-presidente.
Emprestou durante 9 anos a casa em São Bernardo do Campo, em que Lula morou com a família. Depois o compadre tratou da compra do apartamento de cobertura, propriedade de residência do ex-presidente na mesma São Bernardo do Campo. Além disso, intermediou mais 2 imóveis adquiridos por Lula na cidade. Teixeira também vinha a ser o dono do apartamento onde seu afilhado Luiz Cláudio Lula da Silva morava em São Paulo. O Ministério Público chegou a investigar a cobertura no edifício Green Hill. Suspeitou-se que a incorporadora do imóvel recebeu benefício irregular da Prefeitura de São Bernardo do Campo em 1991, pois uma decisão do prefeito interino da época, Djalma Bom, do PT, revogou a desapropriação de uma área de 3.300 metros quadrados da construtora Dalmiro Lorenzoni, a mesma que ergueu o Green Hill. Roberto Teixeira trabalhava para o dono da empresa Dalmiro Lorenzoni. Vice-presidente do PT, Luiz Eduardo Greenhalgh, de São Paulo, comprou parte dos 3.300 metros em 1995. No ano seguinte, Lula adquiriu um apartamento construído pela Dalmiro Lorenzoni. Em 97, o economista Paulo de Tarso Venceslau, militante do PT, acusou o advogado Roberto Teixeira no que ficou conhecido como caso CPEM. Até Lula, presidente da honra do PT, teve de dar explicações ao partido. Venceslau denunciou que Teixeira fazia lobby para prefeituras do PT contratarem sem licitação a CPM, consultoria para empresas e municípios especializada em aumentar a arrecadação municipal. Em troca do pagamento de honorários, a CPEM faria doações oficiais ao PT. Uma comissão do PT formada pelo jurista Hélio Bicudo, o então vereador José Eduardo Cardoso, o economista Paul Singer, se debruçou sobre o caso, concluiu que havia indícios de irregularidades e recomendou uma comissão de ética para aprofundar as investigações. De Hélio Bicudo, 19 anos depois, abre aspas. O relatório daquela comissão foi engavetado pelo PT. Esses escândalos todos que vemos hoje nasceram anos atrás. É uma coisa que veio vindo impulsionada pela impunidade, fecha aspas. Em 97, o Diretório Nacional do PT rejeitou o relatório da comissão de Hélio Bicudo. O único punido, Paulo de Tarso Venceslau, terminou expulso do partido. Na época, Venceslau questionou Lula por morar de graça em casa cedida pelo Roberto Teixeira. Sua resposta à comissão do PT, abre aspas, não tem mais sentido eu voltar para aquela casinha, fecha aspas. A casinha, no Jardim Lavina, em São Bernardo do Campo, financiada pela Caixa Econômica Federal, foi o primeiro imóvel de Lula. Em 97, o líder petista já morava em residência maior e mais confortável de propriedade de Roberto Teixeira. Jamais pagou aluguel. Após 9 anos, Teixeira intermediou a aquisição da cobertura do Green Hill. A revista Veja reproduziu troca de mensagens ocorrida em 12 de fevereiro de 2014, pouco antes do início das investigações da Lava Jato, entre Léo Pinheiro, presidente da OAS, e seu diretor, Paulo Gordilho. No texto, Lula é o chefe, e Marisa Letícia é a madame. O assunto, a nova cozinha do sítio Santa Bárbara, comprada pela OAS, de Paulo Gordilho a Léo Pinheiro. O projeto da cozinha do chefe está pronto. Se marcar com a madame, pode ser a hora que quiser. Amanhã às 19 horas, vou confirmar. Seria bom também ver se o do Guarujá está pronto. Guarujá também está pronto. Para este repórter, não havia mais como Lula se desvencilhar do sítio Atibaia e do triplex no litoral São Paulo, reformado pela OAS. Reportagem da Folha de São Paulo mostrou que Luiz Cláudio Lula da Silva recebeu 20 mil reais mensais do Corinthians sem trabalhar. Levado ao clube pelo então presidente André Sanches, eleito deputado pelo PT de São Paulo em 2014, o caçula de Lula embolsou cerca de 500 mil reais durante 2 anos a partir de 2011. O período coincide com as obras da Arena Corinthians, palco da abertura da Copa do Mundo em 2014. O BNDES financiou 400 milhões de reais a construção do estádio, obra capitaneada pela Odebrecht. O empresário Luiz Cláudio Lula da Silva deveria prospectar patrocínios ao esporte amador, mas na prática foi empregado fantasma, de Luiz Paulo Rosenberg, responsável pelo marketing do Corinthians na ocasião. Não me lembro de nenhuma tarefa que ele tenha sido convocado para desenvolver ou que ele tenha realizado algo. Declaração de André Sanches à revista Época em 30 de novembro de 2011. Quem fez o estádio fui eu e o Lula. Garanto que vai custar mais de R$1 bilhão. Pronto, a parte financeira ninguém mexeu. Só eu, o Lula e o Emílio Odebrecht. Cestinho de benesses. Em 19 de fevereiro, Teori Savasky decidiu soltar o senador Delcídio Amaral, do PT, do Mato Grosso do Sul. Após 87 dias de prisão, o parlamentar recebeu autorização para reassumir o mandato no Senado, mas deveria ficar em posição domiciliar no período noturno e em dias de folga, conforme a STF, sem contato com demais investigados ou viagem ao exterior. Esperto, Delcídio Amaral não deu as caras no Senado, evitou exposição e constrangimento desnecessários, apressou-se em pedir licença médica, o que garantiu o recebimento do salário e do auxílio moradia. A ideia era trabalhar nos bastidores a fim de evitar a perda do mandato. Rui Falcão, presidente do PT, já ameaçara de expulsá-lo do partido, acusou-o de agir em interesse próprio, não do PT. Infere-se que, no entendimento de Falcão, José Dirceu, do PT de São Paulo, e o tesoureiro João Vacari Neto, presos pela Lava Jato, atuaram pelo PT e por isso não corriam risco de expulsão. Se fosse caçado, Delcídio Amaral ficaria sem foro privilegiado e cairia nas garras do juiz Sérgio Moro, no Paraná. Seu chefe de gabinete, Diogo Ferreira, também passou ao regime de prisão domiciliar. O senador procurou tranquilizar o mundo político, assegurou que não faria delação premiada.
Abre aspas. Todo mundo que me conhece sabe que eu nunca chantageei nem ameacei ninguém e não vou mudar depois de velho, fecha aspas. Mas calmo, Rui Falcão contemporizou com a possibilidade de expulsão. Não existe o fator preocupação em relação ao Delcídio. É um direito dele fazer sua defesa e ver qual é o melhor caminho. Ricardo Pessoa, dono da UTC Engenharia, entregou em sua delação premiada a Lava Jato a tabela intitulada Thiago BSB. Trazia referências a 24 repasses de 50 mil reais cada, mais um pagamento de 1 milhão de reais. Todos a Tiago Cedras, filho de Haroldo Cedras, presidente do Tribunal de Contas da União. Os mensalões ocorreram entre junho de 2012 e setembro de 2014. O 1 milhão de reais teria sido entregue em 13 de fevereiro de 2014. A soma de 2,2 milhões de reais aparecia na tabela junto aos nomes Tiago Luciano. Segundo Ricardo Pessoa, tratava-se do tesoureiro do Partido Solidariedade, Luciano Araújo, parceiro do filho do presidente do TCU no suposto esquema. O delator também entregou registros apontando 151 entradas de Tiago Cedras em escritórios do TC entre 2012 e 2014. Luciano Araújo esteve 80 vezes na UTC entre 2013 e 2014. 80 vezes. Ricardo Pessoa interessava-se por informações privilegiadas do TCU relacionadas às obras da usina nuclear da Angra 3, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Entre os suspeitos de envolvimento no caso estava o ministro do TCU, Raimundo Carneiro, relator do processo de Angra 3, e 3 senadores do PMDB, Renan Calheiros, de Alagoas, Edson Lobão, do Maranhão, e Romero Jucá, de Roraima. O STF abriu 6 inquéritos para investigar Renan Calheiros. A UTC pagaria 30 milhões de reais ao PMDB em troca de obras em Angra 3. No total, conforme Ricardo Pessoa, Renan Calheiros e Romero Jucá dividiram, 3 milhões de reais. A dupla alegou que precisava do dinheiro para financiar as campanhas políticas de 2 filhos. Renan, filho do PMDB, elegeu-se governador de Alagoas em 2014. Na época, Edson Lobão ocupava o cargo de ministro de Minas e Energia da presidente Dilma Rousseff. O STF incluiu a delação premiada de Valmir Pinheiro, ex-diretor financeiro do UTC, nos inquéritos que investigavam o ministro da Educação, Aloísio Mercadante, do PT de São Paulo, e o senador Aloísio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, ambos suspeitos de embolsar propina da UTC em 2010. Valmir Pinheiro era o braço direito de Ricardo Pessoa. Afirmou que empresas do grupo fizeram 3 doações de 250 mil reais, somando 750 mil a Aloísio Mercadante. O petista disputava o governo de São Paulo. Uma das parcelas ilegal ocorreu por fora. Correu por fora. Já Aloísio Nunes Ferreira recebeu 500 mil reais, sendo 200 mil irregulares em dinheiro vivo. De Ela Vieco, vice-procuradora-geral da República. Abre aspas. Pagamento de vantagens pecuniárias indevidas a Aloísio Nunes Ferreira e Aloísio Mercadante pelo grupo empresarial UTC em valores em espécie, inclusive sob disfarce de doação eleitoral oficial, pode configurar os crimes de corrupção passiva ou de falsidade ideológica eleitoral de lavagem de dinheiro, fecha aspas. Em sua delação premiada, Valmir Pinheiro reconheceu uma doação oficial de 1 milhão de reais da UTC à campanha eleitoral de Fernando Haddad, do PT, à Prefeitura de São Paulo, e contribuições a Celso Russomano, do PRB de São Paulo, e Paulinho da Força, do SD de São Paulo, tudo no mesmo ano de 2012. O STF ordenou, em 24 de fevereiro de 2016, o sequestro de bens do valor de 4,2 milhões de reais do deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, disse seu pai, o senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas. Arthur Lira teria embolsado 1 milhão do dono da UTC. O Ministério Público pediu a condenação dos dois por crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e a devolução de 7,8 milhões de reais. Frank Gayer Abubakir, ex-presidente da petroquímica Unipar Carbocloro, tornou-se delator da Lava Jato. Confessou que pagou propina de ao menos 18 milhões de reais ao ex-ministro das cidades Mário Negromonte, do PP da Bahia, e ao deputado José Janine, do PP do Paraná. Os repasses ocorreram após a criação, em 2008, da petroquímica Quator, uma sociedade entre a Unipar e a Petrobras. Os pagamentos tiveram relação com a compra pela Petrobras da Suzano, uma petroquímica concorrente da Unipar. Segundo Abubakir, os 18 milhões de reais foram exigências de José Janine. O deputado alegou que a quantia pagava o seu apoio político à Unipar. Abubakir e Janine discutiram feio sobre o valor de propina em reunião no hotel no Rio, mas não teve jeito. A quantia teria sido entregue a Janine por meio da CEMA, Construções e Meio Ambiente, de José da Silva Matos Neto, o empresário apresentado a Abubakir por Mário Negromonte.
Abubakr relatou que continuou a sofrer extorsões de Janine e, com medo, fez outros repasses ao político morto em 2010. Afirmou que a Unipar fechou 7 contratos no valor de 2,8 milhões de reais com a projeto consultoria empresarial do ex-ministro Antônio Palocci, do PT de São Paulo, entre 2008 e 2014. Em seu depoimento, Abubakr admitiu que recebeu 150 milhões de reais não declarados da consultora Norberto Odebrecht em conta bancária na Suíça. Com o dinheiro, vendeu sua participação no 4 Abraskem, controlado pelo Odebrecht, e informou ter ficado com 50 milhões de reais, sendo que repassou 100 milhões a outros acionistas da empresa. Após 8 meses em cadeias no Paraná, Otávio Marques de Azevedo e Elton Negrão, executivos da empreiteira Andrade Gutierrez, fizeram acordo de delação premiada. Ambos foram transferidos em 5 de fevereiro de 2016 para prisões domiciliares monitoradas por tornozeleiras eletrônicas. O acordo de leniência com a CGU, Controladoria Geral da União, estabeleceu que Andrade Gutierrez pagaria multa de R$1 bilhão, a maior até então estipulada em âmbito da Lava Jato. Azevedo e Negrão comprometeram-se a revelar detalhes sobre pedidos de doações eleitorais para a campanha de Dilma Rousseff em 2014, pagamento de propriedade em obras da Copa do Mundo nos estádios do Maracanã e do Rio de Janeiro, Mané Garrincha, Distrito Federal, Beira Rio, no Rio Grande do Sul e Arena da Amazônia, Amazonas, e repasse de suborno nas construções da usina nuclear de Angra 3, no Rio de Janeiro, usina hidrelétrica de Belo Monte, do Pará, e ferrovia Norte-Sul. João Santana, marqueteiro baiano, atuou em 7 disputas eleitorais no Brasil, pelas quais recebeu, segundo o registro do Tribunal Superior Eleitoral, 229 milhões de reais. A relação das campanhas e das somas: Delcídio Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, ao Senado em 2002, 2,2 milhões de reais. Gilberto Maggioni, do PT de São Paulo, e Vander Lobé, PT de Mato Grosso do Sul, as prefeituras de Ribeirão Preto, São Paulo e Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em 2004, 1,6 milhão de reais. Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, e Marta Suplicy, as prefeituras do PT de São Paulo também, Gleice Hoffmann do PT do Paraná, aliás, e Marta Suplicy do PT de São Paulo, as prefeituras de Curitiba e de São Paulo em 2008, 16 milhões de reais. Lula, presidência da República, em 2006, 24,2 milhões de reais. Fernando Haddad, PT de São Paulo, Prefeitura de São Paulo, em 2012, 39,3 milhões. E as duas campanhas de Dilma Rousseff, a presidência, em 2010 e 2014, valores respectivos de 56,8 milhões de reais e 88,9 milhões de reais. Principal responsável pelas campanhas presidenciais que elegeram Lula em 2006 e Dilma Rousseff em 2010 e 2014, o publicitário baiano solicitou, em 12 de fevereiro de 2016, acesso ao inquérito que o investigava na Lava Jato. Pela terceira vez consecutiva, as petições de João Santana ficaram sem resposta. As investigações corriam em sigilo. Relatório do TCU de 17 de fevereiro de 2016 apontou que a Petrobras não fez licitações para contratar bens e serviços no valor de 167 bilhões de reais entre 2011 e 2014. O valor representava 45%, aliás, dos negócios da estatal no período. Para quase todo o restante das contratações, no montante de 202 bilhões de reais, a estatal usou a modalidade convite, ou seja, selecionou previamente ao seu gosto as empresas que participaram das disputas. A Petrobras constituía-se uma exceção entre as estatais desde 98, não seguia a legislação que regulamentava as licitações públicas. Juquinha e seus amigos. Em manifestação STF, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, rebateu a argumentação dos advogados de Antônio Palocci, do PT de São Paulo, que pediram a anulação das delações premiadas de Alberto Youssef e Fernando Baiano. Janot afirmou que os delitos apurados na Lava Jato demonstravam uma grave afronta à ordem constitucional e republicana, abre aspas. As coalizões deixaram de ocorrer em razão das afinidades políticas e passaram a ser decididas em razão do pagamento de somas desviadas à sociedade, utilizando-se para tanto de pessoas jurídicas. Petrobras, que até o início da operação policial gozava de sólida reputação no mercado financeiro mundial, fecha aspas. Ao defender as delações premiadas, Rodrigo Janot diz que o Estado necessitava de meios eficientes e soluções modernas para se proteger do crime organizado. Nas palavras do Procurador-Geral da República, abre aspas, os autores de tais delitos utilizaram-se de complexa trama política, financeira e logística para a prática de seus crimes, resultando em bilhões de reais de prejuízo aos cofres da Petrobras e da União e sua sócia majoritária, fecha aspas. Em desdobramento da Lava Jato, uma operação da Polícia Federal em 26 de fevereiro de 2016 mirou a Valec, empresa estatal vinculada ao Ministério dos Transportes. Os investigadores pretendiam desbaratar um esquema acusado de desviar 630 milhões de reais da construção do trecho da ferrovia Norte-Sul em Goiás. Denúncia baseada nos depoimentos de 3 relatores do Petrolão que saíram dos quadros da Camargo Correia. A PF cumpriu mandados de busca e apreensão dos escritórios de 19 empresas contratadas para executar as obras, todas suspeitas de práticas de corrupção, formação de cartel e lavagem de dinheiro. O superfaturamento dos serviços teria enriquecido José Francisco das Neves do Juquinha, presidente da Valec, entre 2013 e 2011. Tratava-se de um protegido do senador José Sarney, do PMDB do Amapá, e do Partido da República de Valdemar Costa Neto, do Paraná, aliás, São Paulo, condenado no escândalo do Mensalão. João Ricardo Auler, delator da Camargo Correia, afirmou que o cartel de empresas que agiu na Valec se organizou em 2001, passou a pagar
propina a Juquinha a pedido dele próprio a partir de 2008. O então presidente da Valec indicou 2 empresas e escritórios sediados em Goiás para receber os repasses todos por meio de contratos simulados. A Camargo Correia admitiu que deu R$800 mil à Juquinha. A empreiteira concordou em pagar R$65 milhões em multas por participar do esquema da Ferrovia Norte-Sul. O ex-presidente da Valec disporia de patrimônio de R$60 milhões em seu nome de parentes de Laranjas. De 2002 a 2010, os bens da família de Juquinha saltaram de R$1,9 milhão para R$21,3 milhões. O maior pulo deu-se a partir de 2006 com a assinatura de contratos ligados à Ferrovia Norte-Sul. Juquinha chegou a ser preso pela PF em 2012. Conforme as investigações, 15 empreiteiras contratadas pela Valec mantiveram contratos de R$5,7 milhões com o escritório do advogado Eli Lopes Dourado, que fazia a defesa de Juquinha na justiça. Para o procurador, acho que é Hélio, né? Não. Para o procurador Hélio Télio Corrêa Filho, praticamente todos os contratos da Valec para construir a Norte-Sul e a Ferrovia Integração Oeste-Leste foram fraudados. A organização Transparência Internacional, com sede em Berlim, na Alemanha, promoveu o levantamento mundial sobre os maiores escândalos de corrupção. Analisaram-se 400 casos. O esquema de desvios na Petrobras foi eleito em fevereiro de 2016 o segundo maior. Vice-campeão em todo o mundo, só perdeu para os maracutais do ex-presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, que exerceu o poder entre 2010 e 2014. Capítulo 49. Acarajés e baiana de confiança. O quitute baiano, um disfarce quase juvenil para encobrir propinas e dinheiro vivo. Em decorrência de investigação que consumiu 1 ano, o juiz federal Sérgio Moro determinou em 22 de fevereiro de 2016 a prisão temporária de João Santana, marqueteiro do Partido dos Trabalhadores. A Força-Tarefa da Lava Jato acusou-o de receber $7,5 milhões no exterior. Suspeitava que a soma não contabilizada, suposto pagamento de campanhas eleitorais do PT, fora desviada do esquema criminoso montado na Petrobras. Do total, $4,5 milhões originários em repasses do lobista Zwi Skornik. Em 2013 e 2014, a construtora Norberto Odebrecht, a maior do país, pagou os outros $3 milhões em 2012 e 2013. João Santana teria usado $3 milhões, moeda brasileira, da Odebrecht, transferidos dos Estados Unidos para comprar um apartamento luxuoso em São Paulo. O juiz Sérgio Moro decretou o sequestro do imóvel. A Polícia Federal chegou a encarcerar, Zwi Skornik 1 ano antes, em fevereiro de 2015. Durante aquela operação, apreendeu em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio, um bilhete da jornalista Mônica Moura, mulher de João Santana. Zwi Skornik representava o estaleiro Keppel Fels, de Singapura, que fechou contratos de $6 bilhões com a Petrobras entre 2003 e 2009. 2003 e 2009, gente, desculpe. O manuscrito fez a Lava Jato investigar o marqueteiro. Na mensagem, Mônica Moura, sócia de João Santana, dava instruções a Zwi Skornik e a seu filho Bruno Skornik sobre como deveriam proceder para pagá-lo no exterior. Abre aspas, apaguei por motivos óbvios o nome da empresa. Não tenho cópia eletrônica por segurança, fecha aspas, escreveu Mônica no bilhete apreendido. Rasura mal feita permite que os investigadores identificassem o nome de Clientfield Services, offshore ligado ao Odebrecht, e sobre o qual já se sabia que serviu para repassar propina a Paulo Roberto Costa, Renato Duque e Pedro Barusco, executivos da Petrobras envolvidos no Petrolão. Em seu bilhete, a mulher do marqueteiro fez referência a Shell Bill Finance, controlada pelo casal, e a um banco suíço vinculado a João Santana. Mônica deu o serviço completo. A PF passou a rastrear movimentações no exterior. A Shell Bill, registrada no Panamá, possuía contas no Citibank dos Estados Unidos e do Bank Heritage na Suíça, do delegado Philippe Hill Passi. Além do bilhete apreendido na residência de Zwi Skornik, por meio do qual Mônica Moura faz alusão, expressa a sua conta mantida em nome da Shell Bill Finance no Bank Heritage. Observa-se que a cópia do contrato encaminhado por ela no operador da Keppel Fels, firmada entre a Shell Bill Finance e a Clientfield Services, possuía sua própria assinatura, o que exime de dúvidas quanto à titularidade e controle tanto da empresa offshore quanto da conta no banco suíço, fecha aspas. Autoridades brasileiras obtiveram status dos Estados Unidos relacionados à conta da Shell Bill do Citibank. Os documentos mostravam que a filha de João Santana, Suria Santana, e o genro Matthew Patinelli também receberam recursos da conta da Shell Bill na Suíça. Ela, $442 mil. Ele, $75 mil. O delegado Philippe Hill Passi, não teve dúvidas. Abre aspas. A conclusão que se tem é que a fonte de renda de João Santana
e Mônica Moura, no Brasil, advém essencialmente das atividades de marketing e publicidade que prestam aos partidos trabalhadores, razão pela qual é extremamente improvável que a destinação de recursos espúrios e provenientes da corrupção da Petrobras aos dois no exterior, enquanto um banco suíço mantido em nome de empresas offshore e de maneira dissimulada mediante a celebração de contratos falsos, esteja desvinculado dos serviços que prestaram à aludida agremiação política PT, fecha aspas. Integrada a Lava Jato, a nova operação da Polícia Federal ganhou o apelido de Acarajé. Executivos da Odebrecht mencionavam o quitute da cozinha baiana ao se referir à propina e a dinheiro vivo. Na contabilidade paralela atribuída a João Santana, encontraram outros termos associados como mandioca, farinha e café, do mesmo modo que pichulé com acarajé tornou-se um marco, motivo de piada nacional, da mensagem de e-mail de Roberto Prisco Paraíso Ramos, da Odebrecht, em 29 de outubro de 2013. Abre aspas, meu tio, vou estar amanhã e depois em São Paulo. Será que dava para eu trazer uns 50 acarajés dos 500 que tenho com você? Ou posso comprar aqui mesmo no Rio? Tem alguma baiana de confiança aqui? Fecha aspas. Houve 38 mandados de busca e apreensão, 2 de prisão preventiva, 6 de prisão temporária e 5 de condução coercitiva. Tiveram prisões preventivas decretadas sem prazo para sair da cadeia. Fernando Migliaccio da Silva, executivo da Odebrecht, que deixou o Brasil e passou a morar no exterior após a prisão de Marcelo Baio Odebrecht e o lobista Zui Skornik, engenheiro polonês, especialista no setor de óleo e gás. Além da Keppel FELS, apurou-se que Zui Skornik representou o interesse da UTC Engenharia, Queiroz Galvão, e das multinacionais italianas Saipem e francesa Technip, todas investigadas pelo Petrolão. Zui Skornik e o filho Bruno eram sócios da consultoria de petróleo Eagle, do Brasil. Eagle. Segundo as investigações, a empresa recebeu depósitos e pagou propina a altos funcionários da Petrobras. Com larga experiência, Zui Skornik atuava no setor desde a década de 70. Durante a operação, a Polícia Federal prendeu uma coleção de 10 carros antigos e uma lancha do lobista. Na primeira busca e apreensão em sua casa, um ano antes, levou 48 obras de arte, expostas depois no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Relatório da Receita Federal indicou que cresceu 35 vezes o patrimônio de Zui Skornik entre 2003 e 2013, de 1,8 milhão a 63,2 milhões. Em relação a Fernando Migliaccio da Silva, as autoridades brasileiras não sabiam, mas ele já fora preso em Genebra, na Suíça, em 17 de fevereiro de 2016, por 3 meses. Surpreenderam-no, aliás, ao tentar encerrar contas bancárias e esvaziar o cofre de uma instituição financeira. Além disso, era suspeito de controlar offshores vinculados ao Odebrecht nas Ilhas Virgens Britânicas, Antígua e Panamá, e contas em 3 bancos suíços usados para pagamentos de propina e lavagem de dinheiro. No Brasil, a Polícia Federal encontrou uma conta de e-mail atribuída a Migliaccio, com planilha indicando repasses da Cleanfield à feira, apelido atribuído a João Santana e possivelmente ao ex-ministro José Dirceu do PT de São Paulo, relacionado no arquivo digital como JD. As 6 prisões temporárias, com 5 dias de duração, foram expedidas ao casal João Santana e Mônica Moura, a Marcelo Rodrigues, representante da Cleanfield, apontado como operador de propina da Petrobras, e a outros 3 suspeitos: Benedito Barbosa da Silva Júnior, o BJ, executivo da Odebrecht, Maria Lúcia Guimarães Tavares, secretária da Odebrecht, acusada de organizar planilhas com pagamentos ilegais, e Vinícius Veiga Borim, representante no Brasil do Antigua Overseas Bank, autor de supostos repasses de propina de interesse da Odebrecht. Houve buscas e apreensões em escritórios da Odebrecht em São Paulo, Rio e Salvador. Entre os que sofreram conduções coercitivas e foram obrigados a prestar depoimentos estavam Heloísa Skornik, mulher de Zui, Bruno Skornik, o filho, Gilberto Mascarenhas, funcionário da Odebrecht, e Armando Tripodi, gerente da responsabilidade social da Petrobras, ex-chefe de gabinete dos presidentes da Petrobras, José Eduardo Dutra, do PT de Sergipe, e José Sérgio Gabriel, do PT da Bahia, pertencente aos quadros estatal de 2013 e 2016. Com o nome dos jornais, Armando Tripodi, o bacalhau foi desligado da petroleira. Em depoimento sobre a história da Petrobras, Armando Tripodi vangloriou-se de participar de uma prática ilegal, a mobilização que levou petroleiros da Bahia a injetar imposto sindical na primeira campanha vitoriosa de Lula a presidente da República em 2002. Tripodi também era suspeito de embolsar propina ligada à Petrobras para reformar um apartamento. Nos escritos citados e interceptados pela Lava Jato, no telefone de Lula, telefone celular de Marcelo Baio Odebrecht, os investigadores interpretaram feira como uma referência a João Santana.
O marqueteiro nasceu em Tucano, cidade próxima à Feira de Santana da Bahia. Entre as anotações, mensagens como liberar para feira, pois meu pessoal não fica sabendo, feira, 5 mais 5, e 40 para vaca, parte para feira, vaca seria o tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Ele estava preso da mesma forma que Marcelo Odebrecht. A PF anunciou o possível envolvimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em práticas criminosas. Em relatório mencionou o escrito prédio IL, identificado numa planilha arquivada no computador da secretária Maria Lúcia Guimarães Tavares. Suspeitava-se que a inscrição se referia ao Instituto Lula, escritório do ex-presidente de São Paulo, e a eventuais desembolsos da Odebrecht à entidade. Desconfiava-se de 4 repasses de R$1 milhão e um outro de 8 milhões, supostamente endereçados ao Instituto Lula, num total de 12 milhões de reais. Zombaria mascadora. João Santana e Mônica Moura entregaram-se no dia seguinte, 23 de fevereiro, após voltarem de viagem à República Dominicana. O casal debochou das prisões, mas com chicletes mostrou a língua, sorriu para fotógrafos e câmeras de televisão. Curioso comportamento especialista em imagem. Como pessoas que se dizem injustiçadas se apresentam para ser presas sem constrangimento, zombando da situação. As circunstâncias mostravam-se graves. Dados de uma conta de passagem do Citibank de Nova York, Estados Unidos, usada para abastecer outra do Bank Heritage da Suíça, atestavam que a Shellbill recebeu $1,5 milhão em 2014, apenas entre julho e novembro daquele ano, exatamente no período da campanha da reeleição de Dilma Rousseff. João Santana atuou como marqueteiro da candidata do PT. A offshore Deep Sea Oil de Zwi Skornik efetuou os pagamentos. O juiz Sérgio Moro suspeitava que pagamentos com dinheiro do esquema criminoso da Petrobras bancou o serviço de João Santana ao PT, determinou o bloqueio de 100 milhões de reais, aliás, em nome do marqueteiro e sua mulher de empresas controladas pelo casal, a Polis Propaganda e Marketing e a Santana e associados a Marketing e Propaganda. O magistrado também ordenou o confisco de outros 75 milhões de reais, 25 milhões de reais de Fernando Magliaccio, 25 milhões de Zwi Skornik e 25 milhões da Eagle do Brasil. Eagle. O Ministério Público da Suíça anunciou em 22 de fevereiro o congelamento naquele país de quantia substancial atribuída a Santana. O marqueteiro e Mônica Moura possuíam fazendas em Tucano, na Bahia, e Barreiras, Bahia, casas de praia em Interlagos, Bahia, e Trancoso, na Bahia, e apartamentos em Salvador, São Paulo e Nova York. Além da Polis Propaganda e Marketing, sede em Salvador, o marqueteiro tinha 4 empresas no exterior: Polis Propaganda, Argentina, Polis América, Panamá, Polis Tepec, El Salvador e Polis Caribe, República Dominicana. A Receita Federal estranhou. O imposto de renda do casal apresentava inconsistências que sugeriam sonegação, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. João Santana quase não utilizava a conta bancária no Brasil. Em 2012, por exemplo, não ocorreu qualquer movimentação, zero. Ao mesmo tempo, porém, o marqueteiro declarou ao fisco que a empresa Polis, a brasileira, recebeu 7,8 milhões de reais naquele ano. A conclusão, óbvia: se houve tal recebimento, o dinheiro não circulou pela conta bancária. Importante ressaltar que tanto a Shellbill, como sede no Panamá, quanto a conta da offshore no Bank Heritage, na Suíça, não foram declaradas por João Santana à Receita Federal. Não havia justificativa lícita, portanto, aos repasses de 4,5 milhões de dólares de Zwi Skornik ao marqueteiro do PT. Em valores atualizados, em fevereiro de 2016, o patrimônio de João Santana subiu 35 vezes, de 1,9 milhão de reais em 2004 para 66,7 milhões de reais em 2014. Em 2011, Mônica Moura declarou o recebimento do empréstimo de 2 milhões de reais do marido, mas as contas do marqueteiro não indicaram o valor. Mais um enrosco. Mônica informou em 2013 pagamento à vista de 365 mil reais por um automóvel Range Rover, mas não houve a saída dos recursos de suas contas bancárias. Curiosidade, o veículo luxuoso foi adquirido na mesma revendedora em São Paulo, em que Alberto Youssef e Fernando Baiano compraram carros do mesmo modelo, respectivamente, para Paulo Roberto da Costa e Nestor Severo, ex-diretores da Petrobras. Após a deflagração da Lava Jato em 2014, João Santana tratou de retificar as declarações de imposto de renda de 2010 a 2014. Acrescentou informações sobre suas empresas no Panamá, Argentina, El Salvador e República Dominicana. O rastreamento realizado pela Receita Federal por determinação do juiz Moro constatou movimentação de 1,4 milhão de reais em dinheiro vivo, 200 mil em 2010 e 300 mil anuais de 2011 a 2014. Um dado: a Shellbill, sediada no Panamá, não entrou na declaração retificadora. Em depoimento à Força-Tarefa da Lava Jato, João Santana entrou em contradição. Admitiu controlar a conta no Banco Heritage, que recebeu 7,5 milhões de dólares, mas atribuiu a Mônica Moura as responsabilidades pelas movimentações. Afirmou desconhecer a origem do dinheiro depositado. Apesar de alegar não dispor de informações acerca dos depósitos na Suíça, rechaçou a posse de qualquer valor na instituição bancária do país europeu originado em campanhas presidenciais no Brasil. Diz também que não tomou conhecimento de pagamentos referentes a campanhas políticas efetuadas por terceiros. João Santana refutou conhecer Zwi Skornik e negou ter mantido negócios com a Odebrecht.
Diferentemente do marido, Mônica Moura admitiu em depoimento que recebeu na Suíça recurso da Odebrecht por meio de contrato fictício. A jornalista reconheceu que o PT era seu principal cliente, mas garantiu não ter embolsado dinheiro de Caixa 2 do partido. Recebeu em Caixa 2 sim, mas apenas de campanhas na Venezuela e em Angola, no país africano. 20 milhões de dólares em dinheiro não contabilizado. Intermediados por Zui Skornik. Na Venezuela, citou 4 milhões de reais pagos por Fernando Migliatti, o executivo da Odebrecht. Para complicar, investigadores apreenderam planilha na casa da secretária Maria Lúcia Guimarães Tavares. A tabela trouxe suspeitas de que os repasses da Odebrecht a João Santana alcançariam 24,2 milhões, sendo 4 milhões em território brasileiro, entre 24 de outubro e 7 de novembro de 2014. O período, já sabemos, coincidia com a campanha da reeleição de Dilma Rousseff. O segundo turno ocorreu em 26 de outubro. A tabela relacionava 6 pagamentos de 500 mil e um sétimo de 1 milhão de reais. O Banco Central comunicou à Justiça Federal o bloqueio de 31,9 milhões de reais encontrados em contas de João Santana, da mulher e de uma empresa do casal. O BC também tornou indisponíveis 4,9 milhões de reais de Zui Skornik e outros 2 milhões de reais de Fernando Migliatti. O juiz Sérgio Moro aceitou o pedido da Polícia Federal, acatou pedido da Polícia Federal e do Ministério Público Federal para prorrogar por mais 5 dias a prisão temporária de João Santana e Mônica Moura. Os investigadores alegaram que o casal faltou com a verdade nos depoimentos que recebeu dinheiro em quantidade de forma dissimulada da Odebrecht. Passado o prazo, Sérgio Moro decretou as prisões preventivas dos dois, alegou uso de práticas sofisticadas e contas secretas no exterior para que obtivessem remuneração por serviços prestados ao PT com a afetação do processo político democrático do magistrado, abre aspas. Necessária, portanto, a prisão preventiva de João Cerqueira de Santana Filho e Mônica Regina Cunha Moura, diante da prova de participação prolongada na prática de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro com recebimento subreptício e doloso de recursos de natureza criminosa do esquema criminoso que vitimou a Petrobras, isso em um quadro de corrupção sistêmica, aliás, fecha aspas. Amigões do peito. Advogados de Lula entraram com recurso no STF em 26 de fevereiro de 2016. Pretendiam interromper as investigações sobre o sítio Santa Bárbara, em Atibaia, em São Paulo, e o triplex na praia de Astúrias, no Guarujá, também em São Paulo. O ex-presidente era suspeito de ser o dono oculto das duas propriedades. Os advogados de Lula justificaram que a legislação impedia a duplicidade de investigações do Ministério Público Federal e do Ministério Público de São Paulo, relacionado ao mesmo objeto. O ministro do STF, Rosa Weber, decidiu que Lula continuaria sob investigação. Após semanas de notícias e o silêncio sistemático acerca do caso, Lula falou pela primeira vez sobre o assunto em 27 de fevereiro. Foi breve, abre aspas. O Jacob Ittai inventou de comprar uma chácara para que eu pudesse usar quando deixasse a presidência e fizesse uma surpresa para mim em 15 de janeiro, fecha aspas. Conforme os advogados, o amigo Jacob Bittar estava preocupado em oferecer à família Lula da Silva um local para que fossem acomodados os presentes e objetos recebidos pelo presidente durante seus 2 mandatos. Os defensores de Lula minimizaram eventuais reformas à propriedade, argumentando que envolveram apenas particulares. Para os advogados, Lula simplesmente tomou conhecimento da reforma do sítio oferecida pelo amigo José Carlos Bunlai, enquanto Fernando Bittar, filho de Jacó, e formalmente um dos donos do sítio, comentava sobre a necessidade de algumas adaptações no local. A defesa de Bunlai disse que o pecuarista pediu aos filhos um engenheiro e um arquiteto para ajudar nas obras, repassadas em seguida à Odebrecht. Segundo os advogados, Bunlai gastou muito pouco no sítio. Pesquisa da Datafolha publicada em 28 de fevereiro revelou que para 62% dos brasileiros, Lula beneficiou-se com as obras no triplex, sendo que para 55% a OAS, executores do serviço, recebeu vantagens do PT. Da mesma forma, 58% acreditavam que Lula se favoreceu com as obras no sítio, enquanto 55% avaliaram que os responsáveis pelos trabalhos, Odebrecht, OAS e o pecuarista José Carlos Bunlai, foram recompensados pelas obras. Em meio a rumores de que a Lava Jato quebraria os sigilos bancário, telefônico e fiscal do ex-presidente, preparava a operação de busca e apreensão em propriedade ligadas a ele e aparentes, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, do PT de São Paulo, desligou-se do cargo. Lula pressionava, acusando-o de ser o responsável pelo avanço das investigações que o envolvia e massacrava o PT. Para Lula, Cardoso não controlava a APF. 11 procuradores da Força Tarefa da Lava Jato enviaram manifestação ao STF. Apontaram suspeitas de que o sítio Santa Bárbara e o triplex no Guarujá poderiam estar vinculados a esquema de lavagem de dinheiro. Trataram do procedimento investigatório criminal, o PIC, do documento, abre aspas. No que tange ao PIC conduzido pelo MPF, as provas em cognição sumária são no sentido de que os fatos sob apuração, além de reproduzirem tipologia criminosa de lavagem de capitais já denunciado no âmbito da Operação Lava Jato, envolvem José Carlos Bunlai, executivos da construtora Odebrecht e executivos da construtora OAS, todos investigados e muitos dos quais já denunciados no esquema de corrupção que assolou a Petrobras, fecha aspas. Lula entrou com habeas corpus preventivo no TJ de São Paulo em 29 de fevereiro. Quis evitar condução coercitiva para depor ao Ministério Público de São Paulo. Ele, a mulher e o filho, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, tinham sido intimados e deveriam prestar esclarecimentos sobre o triplex no Guarujá em 3 de março. Advogados enviaram a defesa por escrito e informaram que o ex-presidente Marisa Letícia e o filho do casal não compareceriam, aliás. A defesa de Lula acusava o promotor Cássio Conserino de pré-julgamento pela antecipação de uma eventual denúncia contra o ex-presidente em entrevista à revista Veja. O Jornal Nacional da TV Globo exibiu
fotografia de Lula ao lado do dono da OAS, Léo Pinheiro, dentro do triplex do Guarujá. Os dois apareciam em pé, conversando ao lado de uma escada interna do apartamento, no que poderia ser uma vistoria padrão de entrega das chaves do imóvel. A foto foi tirada antes da reforma realizada pela OAS, possivelmente na ocasião em que o ex-presidente e o empreiteiro amigo dialogavam sobre alterações do triplex a fim de adequá-lo às necessidades da família Lula da Silva. Próximo de Lula e condenado a 16 anos de prisão pela Lava Jato por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, Léo Pinheiro decidiu fazer acordo de delação premiada. O dono da OAS, terceira maior empreiteira do Brasil, respondia em liberdade, mas temia a decisão da STF de 17 de fevereiro de 2016, que poderia obrigá-lo a cumprir pena após condenação em segunda instância. Léo Pinheiro não queria voltar à prisão. Em sua delação, Léo Pinheiro seria instado a contar o que sabia sobre as reformas do triplex no sítio Santa Bárbara. 2 pedras no sapato de Lula. O dono da OAS confessaria pagamento de propina em contratos de 7 bilhões de reais em parceria com a Odebrecht em obras da Petrobras na refinaria Abreu e Lima, Pernambuco, e refinaria Presidente Getúlio Vargas, no Paraná. Luta extraordinária. O deputado Vadir Damoso, do PT do Rio de Janeiro, apresentou em 1º de março de 2016 projeto de lei para impedir a prisão de condenados em segunda instância. A medida buscava frustrar decisão recém-aprovada pelo STF. Se fosse bem sucedido e obtivesse a garantia de presunção de inocência até o esgotamento de todos os recursos de defesa, a iniciativa do petista, um claro retrocesso, evitaria o risco de prisão imediata para ao menos 2 dezenas de condenados à Lava Jato. Neste caso, os privilegiados de sempre, com dinheiro para contratar os melhores advogados, manteriam a praxe da impunidade, uma triste realidade brasileira. O Ministério Público Federal requereu a condenação do ex-tesoureiro João Vaccari Neto, preso pela Lava Jato por 24 atos de lavagem de dinheiro. A investigação relacionava-se ao repasse de 2,8 milhões de reais em benefício de Vaccari e do PT por meio de contratos fictícios da editora gráfica Atitude. Os procuradores também pediram a condenação de Renato Duque, ex-diretor da Petrobras, igualmente preso no Paraná, denunciado por orientar Augusto Mendonça de Ribeiro Neto, delator do Petrolão, a procurar Vaccari e combinar a entrega de valores desviados estatal. Segundo a acusação, João Vaccari Neto indicou a editora gráfica Atitude, imbuído única e exclusivamente do intuito de maquiar o repasse dos valores ilícitos ao Partido dos Trabalhadores, mediante maior sofisticação do esquema. Das alegações finais do Ministério Público Federal, abre aspas, as provas dos autos apontam que, em sua atuação no âmbito da empresa e da agremiação política que representavam notadamente Petrobras e Partido dos Trabalhadores, os denunciados se utilizaram do crime de lavagem de dinheiro de maneira sistemática e não acidental, fecha aspas. Em depoimento ao STF, o deputado José Mentor, do PT de São Paulo, admitiu o recebimento de 38 mil reais de Alberto Youssef, mas apenas como pagamento de uma dívida do então deputado André Vargas, do PT do Paraná, preso pela Lava Jato. Em seu depoimento, porém, o doleiro afirmou que entregou pessoalmente 380 mil reais, 10 vezes mais a José Mentor no início de 2014. Segundo Youssef, a transação envolveu ao todo 2 milhões de reais. Os 380 mil saíram da Arbor, empresa da contadora Meire Bonfim Pousa, com lastro em notas fiscais da IT7 Sistemas, indicada por Leon Vargas, irmão de André Vargas. Em sua defesa, José Mentor disse que o empréstimo a André Vargas veio de uma caixinha com doações em dinheiro vivo de 7 assessores do seu gabinete usada para cobrir gastos do mandato. A PGR enviou ao STF, em 24 de fevereiro de 2016, o terceiro pedido de inquérito contra o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Os investigadores basearam-se na suspeita de que o político exigiu 52 milhões de reais de propina da Carioca Engenharia com o intuito de intermediar a liberação de verba federal bilionária do FI e FGTS às obras do Porto Maravilha, no Rio. Em 3 de março de 2016, por 10 votos a 0, o plenário do STF tornou Eduardo Cunha réu, no caso do recebimento de propina de 5 milhões de dólares, vinculado ao aluguel de um navio-sonda pela Petrobras. O presidente da Câmara dos Deputados passou a ser oficialmente o primeiro investigado no Supremo entre os 38 parlamentares suspeitos de participar do Petrolão. Para o ministro Teori Zavascki, Eduardo Cunha participou de uma engrenagem espúria que desviou o dinheiro da Petrobras. Conforme Rodrigo Janot, procurador-geral da República, Cunha atuou numa propinolândia e embolsou recursos de propinoduto na Petrobras. A ex-deputada Solange Almeida, do PMDB do Rio de Janeiro, também seria processada no caso. Em delação premiada, executivos da Andrade Gutierrez, a segunda maior empreiteira do país, confessaram que em 2010 fizeram 16 pagamentos, no total de 6 milhões de reais, à agência de propaganda Pepper. Os repasses basearam-se em contrato fictício. A Pepper prestou serviço à campanha que elegeu Dilma Rousseff naquele ano. Segundo Otávio Marques de Azevedo, presidente afastado da Andrade Gutierrez, Antônio Palocci, do PT de São Paulo, coordenador da campanha petista, pediu o dinheiro. Léo Pinheiro, da OAS, igualmente confessaria repasses à Pepper em 2010.
Em entrevista ao repórter Jamil Chad, do Estado de São Paulo, José Ugás, presidente da Transparência Internacional, advertiu que medidas isoladas são insuficientes na luta contra a corrupção. Segundo o líder da organização presente em mais de 100 países, o problema é sistêmico no Brasil e só seria vencido com uma combinação persistente de esforços e reformas. José Ugás elogiou a Lava Jato. Da mesma forma que os valores exorbitantes de dinheiro e o número de criminosos de alto nível envolvidos no escândalo da Petrobras causou espanto mundial, a Operação Lava Jato, investigando empresários e políticos poderosos, também está mandando uma mensagem ao mundo de que algo extraordinário está ocorrendo na luta contra a corrupção no Brasil. Fecha aspas. Não há muitos exemplos de países que se aprofundam em investigar. Essa é uma outra afirmação dele, né? Abre aspas novamente. Não há muitos exemplos de países que se aprofundam em investigar e aplicar sanções à grande corrupção, especialmente quando ela envolve a cumplicidade entre as elites econômica e política. Isto é o resultado do comprometimento público de um grupo extraordinário de delegados, procuradores e juízes que decidiram romper com a impunidade. Quando um país começa a confrontar o mal da corrupção de maneira mais incisiva, ela se torna mais visível, mais debatida, mais percebida. Fecha aspas. Abre aspas de novo. A corrupção afeta mais agudamente os brasileiros mais pobres. Quando o corrupto rouba dinheiro para benefício próprio, saúde, educação, alimentação, saneamento e os direitos humanos básicos são negados aos setores mais vulneráveis da sociedade. A corrupção é um imposto pago pelos mais pobres de nossos países. Fecha aspas. Bom, eu vou parar por aqui, tá, pessoal? Na próxima leitura, vou iniciar aí a partir da página 496. Eu vou tentar ler, então, até a página 500 e... Vamos ver. 527 do livro, tá? No capítulo 53, chamado Poço de Sujidades, beleza? Então é isso daí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima, muito obrigado a todos vocês. Falou!